Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Já começo meio rouca. Tudo bem com vocês? Tô aqui falando com vocês, minha gente, agora a boca. Ó, rochão que eu arrumei na boca, minha gente, ó. Eita, agora isso aqui dói, viu? Já tem sangrado, viu? Pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo, né? É por causa do clima seco demais, né? O calor demais. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer muito os comentários de vocês, né? No vídeo anterior que eu postei aí, falando sobre essa questão do pessoal que hostiliza a gente por a gente ser diferente, né, dos outros, né? Eu quero agradecer demais todos os comentários que vocês deixaram aí, que são de grande ajuda. E explicar pra vocês, minha gente, que é assim. Eu meio que me retraí mais por entender que não vale a pena, sabe? Por entender. Eu sei que muita gente, né, tal, cuidado pra não ficar deprimido, tal. E realmente isso acontece. Às vezes a gente se sente meio assim mesmo. Vocês podem ver que tem vezes que, gente, eu sou igual, eu sou uma pessoa comum, que nem todo mundo, assim, que sofre com as coisas, né? Que sente as coisas, né? Que de vez em quando apresenta problemas, né? No psicológico. No psicológico, minha amiga, para falar assim direitinho do psicológico. Então veja só, eu tenho passado por muitas coisas, né? Por muitas coisas. Se eu fosse falar para vocês, dava um livro, viu? Porque, assim, quem me conhece, quem tá aí, meus parentes que estão por aí, que eu sei que tem, eles não comentam muito aí no vídeo e tudo, mas tem uns que acompanham e tem uns que comentam também. As pessoas que me conhecem, peraí, minha gente, a porta tá batendo ali, peraí. Pronto, era a porta ali, só rangendo e batendo ali. Já fiz aquele saquinho de arroz com um pouquinho de areia dentro pra poder ela não ficar batendo, né? Mas os meninos esquecem de colocar. E não se admire vocês se passar um bichinho voando por aqui, uma mosca, uma abelha, porque vocês sabem, quem mora no sítio é assim mesmo. Voltando ao assunto. Então, minha gente, eu sinto as coisas, sabe? Tem época que a gente não tá tão bem, às vezes pra conversar, não tá tão bem pra várias coisas, né? Vocês sabem como é. E eu já venho de uma vida bastante problemática, bastante sofrida desde criança. Eu vou contar pra vocês de vez em quando umas histórias aqui pra vocês, umas coisas minhas aqui pra vocês. Prepara os ouvidos, viu? Que eu vou, de vez em quando eu vou soltar aqui um vídeo fazendo algum desabafo ou explicando alguma coisa. Então é aquilo, minha gente. Na verdade, eu decidi assim, eu acho que eu fui ficando melhor assim, sabe? Sabe quando você E isso é uma realidade que acontece com todo mundo, mas sabe quando você olha para um lado e para o outro, parece que você não tem condições de ter muito contato com ninguém, sabe assim? Cheguei num ponto que eu acho mais confortável para mim viver assim. Sabe quem são meus amigos? Fora Deus, lógico, né? Minha família. Deus em primeiro lugar, né? Mas sabe quem são meus amigos? Que me dão força? Que me ajudam? Vocês. Vocês é que estão aí, que me ouvem mais do que a minha própria família, muitas vezes, ou mais do que um conhecido meu, um amigo, né? Eu tenho contado nos meus dedos aqui, fisicamente, as pessoas que eu posso considerar sendo amigas. O que é um amigo pra gente, minha gente? Amigo pra nós é aquela pessoa que tá do nosso lado, pro que deve que não te julga, não te cobra, não te humilha, né? Ou não te rebaixa por qualquer coisa, que a maioria das pessoas, relacionamento interpessoal hoje, se a gente for falar sobre isso, é algo muito difícil, muito. E eu creio que a grande maioria da parte da população já começou a sentir esses problemas na própria família, na sua própria infância, na sua convivência com sua família, seu pai, sua mãe, irmãos, parentes, pessoas próximas, a gente percebe isso, né? Só que quando a gente é jovem, quando a gente é mais novo, quando a gente é muito ainda imaturo, muitas coisas passam pra gente como despercebidas. Só que veja, o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar informações e sensações que ele não tem, como é que diz, a diferenciação entre presente, passado e futuro. Só existe um período para o nosso cérebro. Então você, às vezes, hoje, o padrão que você repete hoje, às vezes, de falta de confiança, possa ser falta de autoestima, tudo que a gente sente hoje deve-se muitas vezes a algumas coisas que a gente passou até na nossa infância, coisas que a gente ainda não tinha consciência, ó mosca. Mas nosso cérebro, ele armazena aquela sensação,
ele armazena aquela informação, né? E sempre vai ser como se fosse no tempo presente. Para o cérebro só existe um tempo, que é o presente. A gente vai refletir muitas coisas na nossa vida no presente que vem baseado no que a gente passou lá no futuro, que muitas vezes a gente não tinha nem consciência. Por que que tem pessoas que falam assim, olha, quando tem mulher gestante, né, tem gente que fala assim, não pode falar essas coisas, porque tem mãe que tá grávida, às vezes ela vai rejeitando a criança, às vezes é falando, é xingando, eu não queria, tal. Não tem essas coisas? Então, isso é um padrão que é muito prejudicial, porque em grande maioria das vezes a gente acha que as crianças, por elas ainda serem um bebezinho na barriga, ela não tem consciência daquilo, claro, ela não tem no momento, mas o cérebro dela vai armazenar aquilo ali, porque assim, a gente tem audição, a gente escuta, a criança sente a sensação da mãe, a criança, e escuta também a voz da mãe. Então, assim, ela não vai sentir, não vai saber discernir aquilo ali naquele momento, mas aquilo vai ficar na mente dela. E quando ela crescer, às vezes já cresce, isso é um exemplo que eu tô usando. E quando ela crescer, ela já tem aquele padrão de rejeição, tá entendendo? E muitas vezes quando tá adulto, muitas pessoas tem que fazer terapia, tem que ir a médicos, né, sei lá, fazer tipo de tratamento para poder lidar com a situação de coisas, minha gente, que vem do passado muitas vezes, que vem lá da época que a gente ainda nem tava, bem dizer, muito gerado ainda, né, já vinha de, né. Então, assim, tem coisas na gente que são, né, já de alguma coisa que a gente tem do passado, que eu não sei, possa ser, eu acredito que no meu caso, possa ser rejeição que eu passei demais quando eu era mais nova, quando eu era criança. Porque, assim, é por isso que eu sempre falo, mães, a gente tem que amar os filhos da gente do primeiro ao último, sempre igual, né? A gente cresce naquele ambiente onde você sempre vê que você é mais excluído, você é mais rejeitado, você é o que menos recebe atenção, e etc. Então você vai levar isso para sua vida, né? Bom da gente se livrar isso, sim, mas acontece que muitas vezes é automático e involuntário, você não tem como se livrar, são padrões que se repetem, entendeu? Você quando vê, você já está sentindo. Você própria não tem, ou próprio não tem como corrigir aquilo, não tem como identificar. Quando você vê, você já tá, entendeu? Então, só para vocês entenderem assim, eu aqui eu não sei, eu tento a me adaptar. Eu sou uma pessoa sociável. Vou até levantar a mão para vocês verem, tá? Ó, vou contar. Eu sou uma pessoa sociável, animada, legal, gosta de ter contato com as pessoas, gosto de tratar as pessoas bem, eu gosto de incluir as pessoas, principalmente aquelas, eu sempre fui aquela pessoa, desde criança, que quando eu via uma pessoa menos favorecida, era aquela pessoa que eu queria estar perto. Eu nunca fui aquela pessoa que queria estar perto só de alguém que tem condição, ou de uma pessoa que está, vamos dizer assim, que nem dizer aqui na nossa terra aqui, né, muito para frente, né? Eu sempre fui por aquelas pessoas que a gente vê que são mais rejeitadas. Eu não sei o que é que eu tenho isso comigo. Já venho com isso de muito tempo da vida, que eu não sei porquê. Onde eu chegasse numa casa, por exemplo, que eu cheguei uma vez numa casa, uma certa casa de família, de gente da família, né, que cria pessoas com problemas mentais. E às vezes aquela pessoa com problema mental, muitas vezes eu vi da pessoa nem comer junto com os outros na mesa, sabe? Comia afastadinha, ou no chão, na cozinha, enquanto os outros tudo comia na mesa. Eu olhava aquilo assim, partia meu coração, né? Eu falava, nossa, gente. Aí eu ia, pegava meu prato, ia sentar justamente do lado daquela pessoa. Às vezes a pessoa até nem esperava, né? Que acho que pensa assim, não, não tô incluída, ninguém liga pra mim. E eu ia lá, sentava com a pessoa e comia lá com a pessoa. Não ficava na mesa. Eu mesma me retirava para fazer companhia para aquela pessoa que não tava. Isso é só um exemplo que eu tô dando aqui. E eu toda a vida tive, né, esse modo de pensar. Por quê? Porque na minha casa, eu sou bem sincera mesmo com vocês e com o povo da minha família mesmo. Na minha casa, eu sempre fui, de 4 filhos, eu sempre fui a que foi mais excluída. Sempre. Pra tudo. E sou até hoje, como vocês mesmos sabem aí, entendeu? Lógico que eu não vou levar isso pra minha vida, mas a gente tem que lembrar, a gente não esquece. Só que aquilo aí também serve pra gente poder mudar certas coisas na nossa, né? E com a nossa família. Então eu sempre fui aquela criança que era mais. Desculpa. Aquela criança que era mais
quietinha, mais no canto, que não pedia nada, que não ficava enchendo o saco dos pais, não dava trabalho. Eu sempre fui aquela pessoa tranquila, né? E eu sempre ficava esquecida. Por exemplo, se todo mundo ia comer, a última era eu. Se minha mãe ia comprar uma coisa para meus irmãos, aí ela comprava, não, mês que vem comprar você. E nisso ficava, eu nunca, sabe? Sabe quando você percebe que você ali é só um móvelzinho no pé de parede que o povo passa, olha, passa a mão e vai embora? Eu sempre me senti assim. E tem muita gente que passa por isso também que eu sei, né? Só que a gente para e fica analisando por que as pessoas, né, agem assim com a gente, né? Então, assim, hoje, a situação que eu vivo, de às vezes ver a pessoa fazendo algum tipo de. Como é que eu posso dizer a palavra? Rejeição. Essa é a palavra. Rejeição. Eu não faço esforço para me incluir, sabe? De estar ali, não chamar atenção. Eu não faço esse esforço. Porque eu acho que não vale a pena, né? Aí muitas vezes, muitos de vocês até comentam, eu tinha respondido, até eu recebi tantos comentários, tem gente que fala, por que você não respondeu assim? Por que você não respondeu assado? Sabe por quê? Gente, porque eu já passei dessa fase, eu já respondi um bom tempo da minha vida, né? Mas era besteira minha, porque eu comecei a parar e pensar assim, se eu responder, vai mudar em que a pessoa? Não é? Então eu achei mais sábio da minha parte me manter afastada, entendeu? Me manter afastada, porque ó, uma pessoa às vezes que fala as coisas propositalmente, sabendo que aquilo ali vai te ferir, vai te machucar, ela não tá com boa intenção. Então não é pra mim, hoje eu analisando, não é pra mim uma boa companhia, né? Porque, poxa, como é que você tem um amigo, um conhecido ou um parente que não pensa duas vezes antes de querer te denegrir, te humilhar, te rebaixar na frente dos outros, né? Eu acho que pra mim não são assim uma companhia que eu acho que pra mim levar pra vida seja bom. Então hoje eu já tô numa fase diferente assim, em que eu não, como é que eu posso dizer? Eu não me abato pelo que as pessoas falam. Mas eu aprendi que eu tenho que às vezes assim me retirar pra minha própria saúde mental, sabe? Então é uma forma que eu achei de me resguardar. Hoje eu converso com menos gente, hoje eu ando em poucos lugares. Eu era o tipo de pessoa sociável. Eu cheguei aqui, na época que eu vim morar aqui, eu era uma pessoa que eu visitava as pessoas, às vezes uma dona de casa, uma vizinha, ou aquilo outro, eu tentava pegar amizade, eu ia visitar a pessoa, eu levava alguma coisa, sabe? Eu tentava socializar. Só que eu comecei a perceber, assim, demorou pra cair a ficha, mas eu comecei a perceber o seguinte. Eu ia na casa dessas pessoas, mas essas pessoas nunca vinham na minha. Aí começou a cair minha ficha. Aí eu falei, não, tô errada, né? Eu vou fazer o correto, ficar na minha casa, ficar no meu canto. Se alguém precisar de mim, vem até mim. Se eu puder servir, eu vou servir, mas o certo mesmo é eu ficar no meu cantinho, entendeu? Porque hoje a gente andando por aí, a gente só escuta coisas desagradáveis de pessoas que não pensam duas vezes antes de te ofender ou te ferir, né? Então, assim, hoje eu não exponho a minha presença para essas pessoas. Eu ando pouco. E tem mais. Sabe aquele ditado que o povo diz, tô ficando ruim? Não, a gente aprende, sabe? A gente aprende meio que... A gente meio que aprende, né? Eu hoje, antigamente eu chegava, onde eu chegasse, eu sempre fui muito simpática. Então eu chegava, opa, bom dia, tudo bom? Naquela boa vontade, boa tarde, boa noite. Oi, tá boa, mulher? Como é que tá as coisas e tal? E eu via que muitas delas nem me davam muita atenção. Então, tipo assim, parece que estavam vendo ET. Aí eu olhava assim, tá bom. Hoje eu chego num canto, hoje essas mesmas pessoas, se elas não olharem pra mim e me dão um bom dia, eu também não dou um bom dia. Então, assim, a vida ela ensina muito a gente, né? Só que eu decidi, não que eu me tornei uma pessoa ruim, tô me tornando uma pessoa ruim, não. Ou como diz a história, perdendo a beleza da vida, né? Não ver mais beleza na vida ou no ser humano. Sim, existem pessoas muito boas. Existem pessoas maravilhosas na nossa vida, mas a gente muitas vezes dá lugar para as pessoas erradas, entendeu? A gente perde tempo valorizando pessoas que não têm nada de bom para te oferecer, nada de bom para te fazer sentir melhor, sabe? Então é aquilo, se você tiver um ou dois que seja,
e seja com você sincero, honesto, e você sinta naquela pessoa que ela é uma boa companhia para você, então invista naquelas pessoas ali. Invista naquela pessoa que todo dia te manda um bom dia, sabe? Uma boa tarde, uma boa noite, que pergunta como você tá. Nessas pessoas que estão interessadas em saber se o seu dia foi bom, se você tá bem, se a sua família tá bem. Pronto, essas são as pessoas certas para a gente tentar conviver, entendeu? Mas essas outras pessoas supérfluas, que você passa daqui para ali, que não sabe nem da sua vida, muitas vezes você dá um bom dia, fala com a pessoa já te dá um coice. Ou então, quando você vira as costas, já tá rindo nas suas costas, né? Que aconteceu muito isso comigo, tiro onda. Já peguei gente fazendo isso, rindo de mim. Eu cheguei, peguei falando, a pessoa não viu, falando por detrás de minhas costas, dando risada. É. Aí, eu falo uma coisa para vocês. Uma certa vez, eu tive um sonho muito interessante. Eu sempre agradeço muito a Deus, assim, pelas orientações que Deus me traz na minha vida, quando as coisas estão difíceis, quando tudo tá assim muito nublado, sabe? Eu sempre tive a ajuda de Deus para enxergar as coisas, ou pelo menos a orientação de como lidar com certas coisas. E quando foi um dia, eu parece que tava, parece que tava adivinhando que essas coisas, que eu ia passar por tudo isso que iam passando, porque a gente passa por coisa ruim, minha gente, mas parece que tem época que é como que parece que elas vêm tudo em cima de você de uma vez só, é como é que é um túnel que você entrou ali e tem que passar, sabe? É tipo isso. Então eu sonhando ali, eu sonhei com um senhorzinho, dormindo, eu sonhei com um senhorzinho, muito agradável, sabe? Um senhor, assim, velhinho, de barbinha branca, e ele, todo vestidinho de branco. Aí ele chegou assim pra mim, ele chegava em mim. Eu tava sentada, a gente tava sentado em algum lugar, eu não sei que lugar era aquele. Era um lugar assim, bem, assim, como que eu posso dizer, que não tinha ninguém. E ele chegou assim, colocou a mão no meu ombro assim, eu me lembro, no sonho. E ele disse: "Nunca deixe, nunca permita, minha filha, que as maldades das pessoas façam com que você fique amarga." E fiquei naquele, nunca deixe que... Era como se ele estivesse me dizendo assim, você vai passar umas coisas ruins, mas não deixe de acreditar na beleza da vida, né? E de ser quem você é, só por causa das coisas ruins que você está passando. Não aprenda com a maldade deles. É como se fosse isso, sabe? Aquele conselho, eu acordei. Eu nunca mais esqueci aquilo. E aquilo ficou na minha mente, aquelas palavras ficaram na minha mente. E aí eu comecei a passar, né, olhar um filme assim na minha cabeça, de quantas coisas eu já passei na minha vida, de quantas, tudo referente à rejeição, sabe, desde criança. Então foi passando aquele filme, e eu acredito que muitos de vocês talvez até já passou, né, minha gente, muita coisa assim também, né, tem muitos de nós que tem esse padrão de infância difícil, de vida familiar difícil desde criança, todos nós, todo mundo, se a gente for puxar, tem lá o seu probleminha, né? Então, eu agradeço demais a Deus que Ele vem sempre me orientando, assim, até nos meus sonhos, né? São coisas que vêm pra me fortalecer. E eu comecei a passar aquele filme na mente, e eu lembrando de tudo, e eu parei e pensei assim, com tudo isso que eu passei, eu ainda tô aqui, eu ainda tô bem, tô vivendo, tenho minha família, tenho minha vida, né? Tenho minha saúde, graças a Deus, tô aqui vivendo. Mas aí ali você pensa assim, é a mão de Deus sempre na nossa vida, porque se você for olhar por tudo que você já passou na sua vida para trás, muitas pessoas por menos têm tirado a vida. Tem pessoas que por menos do que isso não estão mais entre a gente hoje, né? Mas o que que salva a gente? O que tem me salvado? É ver a beleza diante da vida, diante de coisas que antes eu não via. Por mais que a gente lide com a maldade alheia, que está muito crescente hoje em dia no mundo, por mais que a gente lide com as dificuldades do ser humano em questões de tratamento, convivência, a gente tem que entender que é o outro que é assim, não somos nós. Então,
para que eu não fique me trocando, me exasperando com as pessoas, que toda vez que você não, desculpa, se você não tem um comportamento agressivo, por exemplo, vamos lá, se você não tem esse comportamento agressivo, você é uma pessoa dócil, se você ficar sempre em convivência com pessoas violentas, que, digamos assim, toda ação tem uma reação. Vamos que a pessoa te provoca, o tempo inteiro te provocando, você vai reagindo. Reage uma vez, reage duas, reage três. Quando você menos esperar, você tá uma pessoa totalmente violenta, coisa que você nunca foi. Então, tudo é um exercício, sabe? Tudo é um exercício. Então, a situação hoje de eu ficar mais recolhida no meu canto é como se eu me adaptasse àquele ditado que diz: quem não pode com pote, não pega na rodilha, não é isso? Muitos conhecem esse ditado. Não adianta eu tentar ser forte, suportar, conviver com pessoas que eu sei que instante ou outro vão estar simplesmente treinando, me treinando para ser cada vez como elas. Não tem como, sabe? Eu sinto dessa forma. Eu quero continuar a ser a pessoa que eu sempre fui. Eu quero ainda acreditar que as pessoas, que existe gente boa. Eu quero acreditar. Eu não quero esquecer isso nunca. Que tem os que Deus colocou na terra. Tem, porque tem. Tem muitos. Vocês que estão aí do outro lado são assim. São como eu. Vocês são como eu. Nós. Por que a gente tá junto aqui num canal tão pequenininho, né? Tipo, não é muita coisa, mas eu garanto pra vocês que o aconchego que eu sinto com vocês, em cada, por exemplo, nos comentários que vocês mandam, não tem família e convivência com ninguém que proporcione nem 10% disso das pessoas com quem eu convivo aqui no meu dia a dia, entendeu? Na minha vida pessoal. Sendo que eu não conheço quase nenhum de vocês. Então, se não é porque vocês são pessoas de Deus, então por que que é? Não é isso? Então eu tenho que acreditar sempre que existe sim pessoas boas. Tem muita gente ruim, a grande maioria é ruim, a grande maioria não quer nosso bem, a grande maioria quer a nossa destruição, porque é para isso que eles estão no mundo, é para destruir mesmo, é para acabar com tudo. Mas a gente não pode perder, como aquele sonho daquele senhorzinho falando comigo, não pode perder a beleza da vida. Não é por causa de que a gente vê alguns monstros praticando certas coisas que a gente vai achar que o mundo é péssimo, que todo mundo é daquele jeito ali. Você vai sempre ter uma pessoa perto de você que vai te provar que não vale a pena você ser ruim, sabe? Sempre você vai ter, porque Deus sempre vai colocar essas pessoas no nosso caminho. Sempre você vai ter alguém para você agradecer alguma coisa. Desculpa, é porque eu me emociono. Sabe por que eu sinto assim? Porque eu sou, minha gente, uma pessoa extremamente... Eu sou uma pessoa muito sensível a várias coisas, porque não são da minha natureza. Então eu sou aquela pessoa que assiste uma reportagem e choro se eu vejo um adulto que fez mal para uma criança. Eu sou aquela pessoa que fico revoltada quando eu vejo que um filho matou um pai. Eu sou aquela pessoa que eu sinto tudo com muita intensidade, né? Eu sinto tudo com muita intensidade. Mas por quê? Porque, gente, não tá no nosso cardápio ser ruim, sabe? Quando você já vem com aquilo seu próprio, com aquela sua própria personalidade, né, que Deus colocou na gente, você veja, você já nasce daquilo. Tem pessoas que são dóceis desde criança, que sabem o que é amor, empatia, né? E tudo isso